Boa noite a todos. Da início a apresentação do grupo 3 da disciplina de Economia do Hidrogênio. A gente ficou responsável pela célula combustíveis de metanol direto, ou DMFC. O grupo é composto por Kai, eu, Israel, Lisandra e Márcio Daniel. Vamos primeiro a uma rápida definição do que é a célula combustíveis de metanol direto. Bom, pela definição, uma célula combustíveis de metanol direto, ou na sigla inglesa DMFC, é uma célula eletroquímica que gera eletricidade com base na reação de oxidação, reação redox, no caso de metanol e oxigênio, onde ocorre a oxidação do metanol e redução de oxigênio. Onde uma solução aquosa de metanol de baixa molaridade atua como agente redutor que atravessa o campo de fluxo anódico. Ou seja, no ânodo vai ocorrer a oxidação do metanol e no cátodo a redução do oxigênio. Uma vez dentro do canal de fluxo, a solução aquosa se difunde através de uma camada de suporte, que pode ser composta de tecido de carbono ou papel carbono. E a camada de suporte coleta a corrente gerada pela oxidação do metanol aquoso e a transporta lateralmente para as nervuras da placa coletora de corrente. A reação global da célula vai ser dada por CH3OH, que é o metanol, mais 3 átomos de oxigênio, dando dióxido de carbono e água no processo. Breve histórico. O processo de eletrooxidação do metanol foi explorado pela primeira vez por Miller em 1922. No entanto, o conceito de célula combustível de metanol começou a ser investigado no início dos anos 50 por Kordest e Marco. Kordest é atribuído também a ele a descoberta e invenção da pilha alcalina. Consequentemente, a pesquisa sobre eletrocatalisadores de ânodo e catódo para tal aplicação foi iniciada ao mesmo tempo. Atualmente é usado principalmente o catalisador de platina, justamente pela facilidade de acesso e pelo preço. Eletrólitos alcalinos foram inicialmente usados para DMFC. A busca por catalisadores catódicos e anódicos foram constantes. Inicialmente eram considerados níquel ou platina, atualmente a platina para a oxidação do metanol e prata para o processo de redução de oxigênio. Paralelo às investigações da oxidação do metanol, foram conduzidos estudos da atividade do metanol frente a eletrólitos ácidos, como ácido sulfúrico no mesmo período. Foi observado que a cinética de desoxidação do metanol foi mais lenta em ambiente ácido em comparação com o eletrodo alcalino. No caso, em comparação com eletrólitos alcalinos, a vantagem é que o metanol não vai interagir tanto com os eletrólitos ácidos como se fossem com eletrólitos alcalinos ou básicos. Por exemplo, se a gente tivesse eletrólitos baixos, com muita certeza haveriam reações paralelas onde a solução eletrólita alcalina ia reagir com subprodutos, por exemplo, formando carbonatos e tudo mais. No entanto, perspectivas melhores foram vislumbradas para os DMFCs baseados em eletrólitos ácidos, onde justamente por causa do fator de interação entre eles, ser bem fraco. Funcionamento da célula. Bom, o funcionamento da célula é basicamente a reação química, as reações químicas que ocorrem no anodo, no cátodo e a global. O esquema de um DMC é mostrado na figura no próximo slide, onde vai ter um vídeo também explicando como ocorre o processo. O metanol e a água reagem eletroquimicamente, o metanol sendo oxidado no anodo para produzir dióxido de carbono e também produzir prótons e elétrons livres, conforme mostrado na reação abaixo, onde o metanol e a água eles sofrem reação, onde o metanol vai ser oxidado ao CO2, liberando 6 hidrogênios e 6 elétrons. E o DMFC contém eletrotóxico para auxiliar na rejeição de dióxido de carbono, uma vez que carbonatos insolúveis se formam eletrodos alcalinos, os prótons produzidos no ânodo migram através do eletrólito do polímero para o cátodo, onde reagem com oxigênio, formando água.
conforme ilustra a reação, onde tem 3 átomos de hidrogênio, de oxigênio, mais 6 de hidrogênio iônico, com 6 elétrons, formando 3 mols de água. O DMFC, como foi explicado, deve conter eletrólito ácido justamente por causa da reação de formação de carbonatos insolúveis, que se formariam se tivessem eletrólitos alcalinos. Isso acarretaria na perda de eficiência da célula. Os elétrons produzidos no ânodo viajam do circuito externo, onde podem fazer um trabalho útil, como alimentar um motor elétrico, movimentando o veículo ou máquina. A reação geral da célula é, portanto, a reação do metanol e do oxigênio para produzir água e dióxido de carbono. Em sistemas práticos, essas reações são promovidas pela incorporação de materiais eletrocatalisadores à base de platina. E a reação global, como já foi mencionado anteriormente, é metanol mais 3 átomos de oxigênio, gerando CO2 e água. Na imagem a seguir, agora a gente tem um esquema de funcionamento simples de uma DMFC, onde o metanol ele entra junto com a água por uma cavidade, passa pelo anodo, sofre a reação de oxidação e sai como CO2 convertido por outra cavidade acima. Os íons de hidrogênio formados, eles atravessam a camada polimérica, o eletrólito polimérico ácido, e se juntam com o fluxo de elétrons proveniente do anodo e o oxigênio, que geralmente é proveniente do ar. Geralmente não, quase sempre proveniente do ar. E eles dois, junto com os elétrons, reagem formando água que sai por outra cavidade. O fluxo de elétrons que parte do ânodo em direção ao cátodo atravessa um dispositivo que converte a energia elétrica gerada pelas reações em trabalho útil, que vai ser utilizado para movimentar uma máquina, então o próprio veículo. Bom, dando continuidade, né, sobre as células a combustível de metanol direto, na figura abaixo estão listados os principais componentes de uma célula DMFC. Assim como em toda célula a combustível de eletrólito polimérico, o conjunto membrana-eletrodos, denominado MEA, é a parte mais importante da célula. Nele estão incorporadas as camadas difusora e catalítica do ânodo e do cátodo, que estão listadas nas setas 2 e 4, né, que, respectivamente, são a camada de difusão de gás no ânodo e a camada de difusão de gás no cátodo. No lado anódico do MEA, o metanol do reservatório difunde-se através da camada difusora e atinge a camada catalisadora, que está diretamente em contato com a membrana polimérica, geralmente constituída de NaFeO. O metanol que é absorvido, ele passa pelos processos 1, 2 e 6, que estão situados nessas setas, né, no caso. Na seta 1, ele passa pela corrente do ânodo, depois pela camada de difusão de gás no ânodo e pela camada catalítica do ânodo. No lado catódico, é o oxigênio proveniente do ar atmosférico que se difunde até a camada catalisadora. O oxigênio, ele passa pelos processos situados nas setas 5, 4 e 7, que respectivamente correspondem ao coletor de corrente do cátodo, a camada de difusão de gás no cátodo e a camada catalítica do cátodo. O terceiro, né, a seta 3, representa a membrana de NaFeO. A corrente produzida pelas reações eletródicas é coletada pelas placas metálicas perfuradas que estão em contato com o MEA. Durante a operação da célula, o dióxido de carbono produzido no ânodo deve se difundir para fora da camada catalítica, assim como é representado na figura 1. A água que atravessa a membrana no sentido ânodo-cátodo, bem como aquela gerada pela reação no cátodo, deve ser suficientemente removida por difusão através da camada difusora, para evitar que se acumule nos poros e provoque um aumento da polarização por transporte de massa. Outro aspecto relevante é a permeabilidade do metanol na membrana de NaFeO, que pode causar um efeito conhecido como metanol crossover, que se refere ao cruzamento do metanol do lado anódico para o lado catódico. Este fenômeno causa uma redução no potencial da célula e também a perda de combustível, com consequente diminuição na eficiência global da célula.
Meu nome é Márcio Daniel e eu vou falar sobre a performance da célula a combustível de metanol direto. Bom, em relação à performance, o desempenho de uma DMFC depende, depende de vários fatores, porém os pontos mais críticos estão associados a detalhes na composição do MEA. Geralmente são utilizados eletrocatalisadores não suportados, os famosos blacks, e os mais utilizados são de PTRU, na proporção de 1:1, no ânodo, e PT no cátodo. Bom, falando um pouco sobre a conclusão do estudo, né, que foi exigido, o eletrocatalisador PT/NI sobre C, como cátodo na célula a combustível de metanol direto, foi superior ao material como ânodo. O desempenho com PT-NIC na DMFC como cátodo depende da quantidade efetiva de NI, que forma a liga verdadeira, não depende da quantidade de NI total no catalisador. O desempenho do material PT-NI sobre C como ânodo aumenta com a quantidade de espécies de NiO. Portanto, o grau de liga no catalisador PT/NI sobre C determina o uso em DMFC. Se os eletrocatalisadores são usados como cátodos, é preferencial um alto grau de liga. Por outro lado, se o material é usado como ânodo, um baixo grau de liga leva a um melhor desempenho na célula. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a performance da célula a combustível de metanol direto. Bom, o eletrocatalisador PT/NI sobre C, como cátodo na célula a combustível de metanol direto, foi superior ao material como ânodo. O desempenho com PT/NI sobre C na DMFC como cátodo depende da quantidade efetiva de NI que forma a liga verdadeira, não depende da quantidade de NI total no catalisador. O desempenho do material PT/NI sobre C como ânodo aumenta com a quantidade de espécies de NiO. Portanto, o grau de liga no catalisador PT/NI sobre C determina o uso em DMFC. Se os eletrocatalisadores são usados como cátodos, é preferencial um alto grau de liga. Por outro lado, se o material é usado como ânodo, um baixo grau de liga leva a um melhor desempenho na célula. Continuando a apresentação e agora falando um pouquinho mais sobre a eficiência das células a combustível de metanol direto, a gente observa que os resultados obtidos com pesquisas recentes mostram que a eficiência ela se demonstrou ser acima de 40%. Isso quando algumas variáveis, como a temperatura, girava em torno de 60 graus Celsius e a concentração do metanol girava em torno de 0,5 mol por litro, certo? Esses valores de eficiência eles já são bem superiores aos apresentados por motores de combustão interna, que se situa entre 24% e 28%, certo? Entretanto, isso mostra que a célula a combustível de metanol direto, ela tem uma dependência dessas variáveis, que é a concentração do metanol e da temperatura, de modo que um aumento em qualquer um desses fatores acaba por reduzir a eficiência, certo? Nesse âmbito, as pesquisas, mais recentes, elas estão direcionando seus estudos para a modificação da platina, ou seja, a utilização da platina adjunta com outro metal de transição, basicamente formação de ligas, certo? Entre as que se destacam, estão a liga de platina com rutênio, que é a referência na utilização em células a combustível de metanol direto, certo? Isso porque apresenta uma maior atividade para a redução de oxigênio do que apenas a platina sozinha, Essa liga apresenta uma maior atividade. E neste caso, a gente observa que esse segundo metal, ele acaba por afetar em algumas propriedades da platina. Propriedades tais essas que são a distância interatômica, a área superficial e a densidade eletrônica, que influem direta e indiretamente ali na eficiência da célula combustível.
Entretanto, mesmo com a utilização de ligas de platina com outros metais, tem-se uma observação que é muito importante de se fazer, né? Que é a questão da quantidade, a quantidade de catalisador necessário para que a conversão ela seja eficiente, certo? E essa quantidade chega a ser até 10 vezes maior do que a necessária na conversão direta do hidrogênio, certo? Isso só para atingir valores equivalentes ao de densidade de potência que uma conversão direta de hidrogênio atinge. E isso acaba por não ser muito tolerável economicamente, principalmente quando se trata da utilização desse combustível para a tração automotiva, para utilização em automóveis. Junto disso, a gente tem um outro problema, que é o fato da membrana, que ali pode ser entendida como o náfion, que é o eletrólito, certo? Ele acaba sendo tendo uma alta permeabilidade pelo metanol, de maneira que se tiver em alta concentração, né, aquilo ali, a concentração de metanol, né, acaba gerando algum tipo de curto-circuito na célula, o que também não é desejável. Agora, falando um pouco sobre a questão da eficiência versus a temperatura, a gente observa que um aumento da temperatura de operação da célula, que está ali entre a faixa de 60 graus Celsius, né, que é dito como ideal até 90 graus Celsius, se fosse aumentado, por exemplo, para 200 graus Celsius, acabaria que diminuiria consideravelmente os problemas de cinética do eletrodo. Esses problemas que estão presentes na oxidação anódica direta do metanol, certo? E isso em função do enfraquecimento da ligação de adsorção do CO, do monóxido de carbono, que é um importantíssimo contaminante ali nos sítios adsortivos na superfície da platina, certo? E essa alta temperatura acabaria por enfraquecer essa ligação de adsorção e aceleraria consideravelmente as outras etapas químicas da oxidação anódica do metanol. Só que o que a gente vê é que se aumentar a temperatura, a eficiência acaba por diminuir. Então a gente fica assim, mas como assim, né? Sendo que um aumento da temperatura iria favorecer aquela reação. É porque com o aumento da temperatura, como já foi dito, né, de, por exemplo, 200 graus Celsius, a membrana de náfion, que atua como eletrólito, acabaria por secar. Secando, ela perderia a condutividade iônica, certo? Então, isso já serviria para diminuir consideravelmente a eficiência. Aí, agora, os estudos deveriam se focar mais para tentar promover uma mudança, né, nessa membrana de náfio, trocando ela por quê? Por membranas ácidas de troca iônica, que mesmo em temperaturas elevadas, que favorecem as etapas químicas de oxidação anódica do metanol, certo? Elas não perderiam a sua condutividade iônica, certo? Diferente das membranas de náfio. Então, essa é uma possível solução para este problema com a temperatura e que afeta diretamente a membrana de náfio. Para finalizar, esses dados de eficiência, eles são todos baseados no LHV, que é o Lower Heating Value. E mesmo se forem considerados os valores do HHV, que é o Higher Heating Value, que eu já explico esses dois, que autores consideram mais apropriados, certo? Os valores de eficiência das células ainda são superiores. Superiores a quê? Aos comparados a um carro movido por célula de hidrogênio, certo? Embora seja próximo, e carros movidos com gasolina, que são eles, respectivamente. O movido a célula de hidrogênio tem eficiência de 33,8%, que chega perto dos 40%, certo? E os carros movidos a gasolina, de 22,8% de eficiência, com base no Higher Heating Value. Agora, o que são esse LHV, que é o Lower Heating Value, e o HHV, o Higher Heating Value? Esses dois termos, o Higher Heating Value e o Lower Heating Value,
eles, traduzidos para o português, né? O higher heating value seria o valor calorífico superior, e o outro seria o valor calorífico inferior. Nada mais, nada menos, eles descrevem a quantidade de calor liberado de uma fonte de energia quando esta sofre combustão completa com oxigênio, ou seja, é a quantidade de energia na forma de calor que essas substâncias podem gerar durante a combustão. A diferença é que o valor calorífico superior, ele contém dentro dele o valor de condensação da água, certo? E o valor calorífico inferior, ele não contém esse valor de condensação da água, certo? Então, a gente pode dizer que o valor calorífico inferior é igual ao valor calorífico superior menos o calor de condensação da água. Basicamente é isso. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e muito obrigado por assistirem a apresentação.